E aí a gente inicia, então, agora o nosso fórum de gestão de crise escolar, que é esse momento tão tenso que nós estamos vivendo, né? E que a gente está retomando agora, começando a pensar, e a importância da gente pensar nesse preparo, na organização. Eu acho que é muito crítico e muito importante esse diálogo e a gente refletir sobre todas as ações que serão tomadas para que a gente não tenha que iniciar as aulas e, de repente, fechar novamente a escola, porque os casos aumentaram, porque a escola acabou sendo um foco de Covid, como aconteceram já em alguns países, em algumas escolas de alguns países que voltaram e tiveram que voltar atrás. A gente tem um cenário visto tanto nos outros países como aqui também, né? Eu já conversei com vários gestores que me disseram, Cris, olha, meus pais já disseram, mesmo que as aulas voltem, meu filho não volta até que realmente eu me sinta seguro, até que realmente não tenha mais nenhum foco da doença. Então, a gente não sabe quanto tempo vai demorar aí uma vacina, quanto tempo que a gente vai demorar para realmente ter uma solução mais definitiva. Então, é importante que a gente crie as soluções e que a gente transmita muita segurança para as famílias. Então, só de vocês estarem aqui hoje, acho que já demonstra esse compromisso, e é importante que as famílias saibam desde já que vocês estão tomando esse cuidado, né? O nosso objetivo aqui é ajudar as escolas, de fato, a enfrentarem essa crise e a utilizar, a gente sabe da crise, da dificuldade que a escola particular está vivendo. Como eu disse, eu também, como gestora, também tenho pedido de desconto, também tenho inadimplência, tudo isso está tão geral nas escolas, né? Pedido de redução de horário, enfim, a gente teve um impacto aí na nossa receita, e nós precisamos transmitir essa segurança para as famílias, para que os alunos voltem o quanto antes e voltem com segurança, né? Acho que ter esse cuidado com a segurança tanto dos alunos quanto dos colaboradores, e transmitir isso para as famílias é muito importante. Então, primeira dica, antes de começar as dicas, comuniquem que vocês estão aqui, que vocês estão já começando a pensar nessa retomada, orçando, enfim. O primeiro ponto que eu queria trazer aqui para vocês é sobre o acolhimento, né? Nós vamos voltar às aulas num momento de ainda muita carência. As crianças estão carentes, com saudade dos amigos, com medo também. A gente sabe que as famílias também, né, os pais, e com toda a razão, claro, vão transmitir, de certa forma, um pouco de segurança para as crianças também. Se, pelo amor de Deus, não tira essa máscara do rosto, você não pega nada de ninguém, você lava a mão a cada 5 minutos. Se a professora não deixar você sair da sala, você me fala que amanhã eu vou mandar um recado para ela. Vocês já começaram a imaginar a quantidade de probleminha que a gente vai ter? Né, da máscara que sumiu, o amiguinho que pegou a máscara do outro, e ele estava com o nariz escorrendo, a professora não viu, e, né, porque estava com a máscara. Então, a gente já tem que começar a prever algumas questões que poderão surgir, para que a gente já se prepare com as soluções, né, para a gente já pensar nisso. Então, uma dica que eu queria dar nessa questão do acolhimento seria receber os pais e os colaboradores com mimo no primeiro dia de aula, nesse retorno. Eu sei que a gente não está podendo gastar, mas que seja uma mensagem, que seja um cartão, que seja um botão de rosa. Na minha escola mesmo, eu penso em entregar um botão de rosa branco para cada aluno, levar para casa, né, e para cada colaborador também, agradecendo por esse período. Eu acho que foi um momento tenso para todos, né, as famílias foram, não todas, a gente sabe, mas grande parte das famílias muito prestativas, muito próximas, né, das crianças, fizeram esse intermédio aí entre a escola, entre o que a professora trazia e o aluno, promoveram espaços para as crianças estudarem. Quer dizer, foi um momento muito conturbado, está sendo ainda um momento muito conturbado, e eu acho que a escola transmitir esse reconhecimento, mostrar para a família, para os pais, que ela reconhece isso, é muito bacana, para vocês manterem esse vínculo afetivo com a escola. Né, eu acho que, novamente, uma das preocupações da escola particular é justamente a retenção de alunos, e às vezes é com um gesto muito simples que você consegue segurar
pelo menos pelo lado afetivo, um peso maior que você coloca na decisão do pai. Seja para rematrícula, que a gente sabe aí, segundo semestre e tudo mais, como que vai ser, claro que a gente não está pensando nisso neste momento, mas a gente não pode deixar de ter esse contato e esse carinho todos. Então, acho que uma mensagem, né, por dias melhores, vai cair super bem. Transmitir segurança aos pais, alunos e colaboradores, né, especialmente aos colaboradores, porque eles vão estar também nessa linha de frente. A gente precisa deles para que as aulas voltem, então eles precisam, de fato, se sentir tranquilos e bem conscientes de todas as ações que a escola está tomando. Então, ter esse cuidado vai ser muito importante. Espaço de fala, cuidar do psicológico das pessoas, né? Deixar que falem das suas angústias, desde agora, durante o confinamento, os medos nesse retorno, de repente ter uma psicóloga um tempo maior na escola, que possa fazer esse bate-papo, né, de repente passar em cada sala, fazendo uma fala de acolhimento. Então, pensarem nessas ações de realmente você conseguir transmitir segurança para todos. Abordar os cuidados, os protocolos, né, nessas reuniões, então, de repente, por sala, que cuidados que a gente tem que tomar, claro, com todo cuidado, de não gerar pânico. O medo, ele é um grande obstáculo aí para a aprendizagem, a gente sabe disso, a criança com medo, ela não vai aprender. Então, a gestão, ela também deve se preparar, né, emocionalmente, para lidar com todas essas questões dos alunos, das famílias, dos funcionários, aquele funcionário que, de repente, olha, eu não estou me sentindo seguro, eu não vou vir, né, um professor que seja da área de risco, do grupo de risco. Então, vai ser um momento ainda da gente trabalhar muito a nossa resiliência, a confiança, a tolerância para resolver esse momento, né? Retomar o ritmo aos poucos, atentar ao excesso de conteúdos, isso é uma coisa que a gente tem trabalhado bastante com as escolas parceiras e tudo, tomar cuidado, fazer essa flexibilização dos conteúdos, né, uma gestão que de fato seja mais tranquila para a criança, para que ele não parta do zero, né, e que você faça uma transição mais tranquila. O segundo ponto é o replanejamento, que a gente já sabe o quanto vai ser importante, mas eu trouxe aqui todos os aspectos que eu penso que é importante a gente pensar nesse momento, que é desde esse retorno gradativo, por ciclo, por grau de prioridade, a gente ainda não sabe exatamente como que vai funcionar. Pode ser que tenha até alguma mudança de município para município, de estado para estado, então a gente ainda tem que aguardar as diretrizes. Amanhã, se não me engano, sai alguma coisa, inclusive, a respeito, mas esse retorno gradativo, ele vai também nos dar condições de ir retomando e calculando quantidade de máscara, de álcool em gel, mas tudo isso que a gente já consegue ir preparando, tá bom? Muito provavelmente, nós teremos um sistema de rodízio, né, como, pelo menos em São Paulo, com distanciamento, a gente ainda não sabe se vai ser delimitado um distanciamento entre os alunos de 1,5 m, de 1 m, por exemplo, ou se vai ser um aumento da metragem por aluno em sala. Né, a gente tem aí um cálculo, normalmente, de 1,20 m, 1,5 m por aluno, por metro quadrado na sala de aula, talvez tenha um aumento dessa metragem aí para 3 ou 4 metros. A gente tem que repensar quantos alunos vão poder ter na sala por vez. E, por isso, muito provavelmente, também nós teremos 2 turmas. A gente vai ter que dividir as turmas em 2 equipes, né? E a gente, mais para frente, eu coloco aqui uma sugestão também de como fazer esse planejamento e esse calendário, para que a gente consiga atender de forma igualitária, né, as 2 turmas, e não ter uma discrepância ainda maior na qualidade e nos conteúdos. Por isso, provavelmente, esse sistema de rodízio, ele vai exigir isso. Reposição, especialmente para aquelas escolas que não trabalharam com o online, ou que demoraram para
inseriram online e tiveram aí a perda, né, de um período de aula. Então, pensar em como que vai ser feita essa reposição, se é aos sábados, feriados, a gente já teve aí, em São Paulo pelo menos, né, a antecipação, mas é necessário já começar a repensar esse calendário, até para, novamente, para que essa comunicação com a família seja mais tranquila, seja mais rápida, eficiente, e os pais já consigam se programar também, né? Sobre avaliação, os alunos que não tiveram suporte ou assistência da família deverão ter um cuidado maior nesse retorno. A gente tem falado muito dessa avaliação diagnóstica, né, assim que voltarem às aulas, pensar um pouco nessa mudança de formato também, que vai ser necessário. As crianças dentro de casa tiveram diferente, nem na sala presencial a gente tem uma sala homogênea, né, então a gente sabe que cada um tem uma assimilação diferente, um tempo diferente e tal. Imagina sem estar tão próximo da professora. Então, nós acreditamos que essa discrepância vai ser muito maior, os alunos vão voltar com níveis muito variáveis. Então, vai ser muito importante fazer essa avaliação diagnóstica para o professor entender, de fato, de onde ele tem que partir. E talvez ele não tenha que partir de um ponto só, né? Talvez ele tenha que reorganizar as turmas, fazer duplas, fazer grupos, retomar todos os conteúdos, especialmente Fundamental 2 e Médio. Então, como que a gente vai ter que repensar tudo isso? Acredito que as reuniões também vão ter que ser mais constantes, as reuniões de professores, para poder fazer um alinhamento, um ajustamento mais rápido. Quanto antes a gente conseguir ir sanando essas diferenças, vai ser mais positivo para os alunos, né? Inclusive, a gente pensa que essa questão da recuperação, como que vai ser, como vai acontecer essa questão da recuperação, o CNE, o Conselho Nacional de Educação, sugere que não haja reprovação esse ano, então a gente tem que pensar, tá, não vai ter, imagina o tamanho da encrenca também, né, se a gente tiver, como que você comprova que o aluno, de fato, não assistiu à aula, como ele teve chance de recuperar essa nota, a gente sabe que a gente precisa tentar recuperar de todas as formas a aprendizagem do aluno. Então, a responsabilidade da escola, nesse momento, para a aprovação, também vai ser muito grande. Então, esse processo de recuperação, ele tem que ser muito cuidadoso, ele tem que ser muito bem pensado, planejado com os professores, para entender como que vai se dar, né? Cada escola tem a sua realidade, tem o seu tempo de aula, mas a gente sabe que é mais uma demanda que vai acabar, que é de nossa responsabilidade, não tem como fugir disso, né? A revisão do calendário escolar. Então, por exemplo, mesmo em São Paulo, que teve essa antecipação dos feriados, só por isso a gente vai ter que refazer calendário. Então, a gente já parte daí, essa mudança. Assim como as outras escolas, que quem trabalhou com férias, cada uma num período diferente, então, enfim, nesse momento, cada escola tem a sua particularidade, mas a gente precisa pensar nesse calendário. Funcionários e alunos do grupo de risco, a gente tem que pensar neles também, planejar como que vai ser essa tratativa com esses funcionários. Muitas escolas, por exemplo, o porteiro é justamente do grupo de risco, e é quem vai estar na linha de frente, quem vai estar recebendo os alunos e entregando diariamente. Então, os cuidados que esse porteiro tem que ter, as medidas de segurança que forem tomadas, a Dani vai falar já sobre, eu vou falar mais do pedagógico, que é a minha expertise, mas a Dani vai falar bastante da questão dos espaços e várias soluções aí que ela está trazendo. E é importante que todos os protocolos não sejam quebrados. Né, qualquer coisa, uma criança que entre e não passe o álcool em gel na mão, por exemplo, já vai ser motivo do aluno chegar em casa e falar, mãe, sabia que eu vi um menino entrando e não passou o álcool em gel? Pronto. Toda essa questão do acolhimento, da segurança, daquilo que você passou nas salas, informando os alunos sobre a importância de lavar as mãos, disso e daquilo, foi por água abaixo. Então, os colaboradores devem estar muito bem alinhados a essa reunião, esse acompanhamento, feedback constante e acompanhamento constante de como está sendo
esses protocolos, se eles estão de fato colocando tudo em prática, né? Nós que somos da gestão, temos um monte de coisa para resolver, mas alguns dias lá na portaria, vendo esse processo vai ser importante, tá? Um outro ponto que eu trago aqui é a questão do ensino híbrido. Já pela questão, né, da gente, hoje nós saímos de um modelo completamente analógico, totalmente presencial, fomos para o 100% digital, foi essa mudança super repentina, e agora a gente vai estabilizar, né, vai começar a voltar, e nós vamos voltar no modelo híbrido. E eu acredito que o ensino híbrido, ele se torne, antes era uma tendência, e até num outro fórum eu falei sobre isso, que as inovações, né, o avanço metodológico e tecnológico esperado aí para os próximos 3 a 5 anos estão acontecendo em 3 meses. Então, foi uma mudança muito rápida, mas que vai deixar um legado bom, vai deixar coisas boas. Eu acredito que muitos aprendizados que a gente está tirando nesse momento não vão mais embora. E isso é muito positivo para a nossa educação. Então, o ensino híbrido, ele é a conexão das aulas presenciais com as aulas online. E é o que a gente vai ver nesse momento do retorno das aulas nem após, né, mas ainda durante a pandemia. Então, a gente tem, desde o EAD, né, então, falando um pouquinho aqui de conceito, o EAD, que são aulas gravadas e distribuídas em larga escala, sem a interação com o professor. Então, muito cuidado quando você fala, a aula está sendo em EAD. Na verdade, não. Né? Se você está tendo a interação com o aluno, se o aluno está tendo só aula gravada e distante, sem nenhum feedback, nenhum contato com os alunos, você pode considerar EAD. Mas se está tendo interação, a gente chama de aula remota ou a aula online. Né? Então, nesse momento que a criança, ela consegue ter feedback, a professora consegue falar e você tem aqui essa interação. As videoaulas, nesse caso, elas servem como um suporte, elas estão dentro de todo o processo, dentro do roteiro de estudos, então não é só as aulas gravadas, né? E sempre mantendo, então, essa interação. As aulas, dentro do ensino híbrido, a gente vai falar muito sobre as aulas à distância, sendo mais individuais, então, o momento que o aluno vai estudar em casa, ele vai estar trabalhando de forma individual, com pesquisas, vai estar fazendo os exercícios de fixação, por exemplo, exercícios complementares, e dentro da sala de aula, ele vai estar muito mais interativo, ele vai estar propiciando, né, eu acho que a tecnologia, ela vem como uma propulsora dessas aprendizagens. Então, em casa, hoje o aluno, ele consegue assistir vídeo, ler o texto, então, ampliou o repertório, né, a busca, a pesquisa, ela não ficou mais, hoje ela não está limitada a uma ferramenta ou a um tipo a um formato que seria, por exemplo, os textos, né, da apostila, por exemplo, e tal. Então, acho que isso também é uma coisa que a gente vai levar daqui para frente, todo esse conteúdo digital, que é riquíssimo, e que os alunos já estão integrados nessa realidade, então, a gente só vai dar continuidade a isso. O que eu queria colocar aqui também... Uma coisa importante que eu tenho ouvido muitas escolas trazendo, também nas reuniões de pais, por exemplo, que os pais falaram, olha, eu não imaginava o ganho que meu filho ia ter, né? Então, se por um lado, o medo de muitas escolas é o aluno, e de muitos pais, inclusive, é o aluno perder em conteúdo, mas ele está ganhando em outras habilidades também. Então, essa questão do ensino híbrido, que eu acredito que fique, que perdure aí por muito tempo, é justamente porque a criança, ela já está inserida nessa cultura digital, e agora os professores também, e todos estão vendo o quanto a educação está ganhando com isso. Outro conceito, outra dica que eu vou deixar aqui para vocês, vai ser a questão da sala de aula invertida, onde a gente tem uma preparação para a aula, uma preparação anterior,
a contextualização do conteúdo, daquilo que vai ser trabalhado em sala de aula, ela é feita anteriormente. Então, a criança, ela já vem preparada, né? O professor, ele vai poder continuar mandando para casa os vídeos, mandando, não só a videoaula dele, mas outras fontes de pesquisa, por exemplo, para que o aluno já comece a se apropriar, já faça uma leitura prévia, já traga, por exemplo, um questionário, né? Então, um resumo. Então, vai ler aquele texto, vai assistir uma reportagem, um documentário, por exemplo, e vai levantar as questões, as hipóteses, as dúvidas que você tem sobre aquilo, para depois trazer. Isso vai otimizar o tempo em sala de aula. Pensando no rodízio, que a gente vai ter um dia a aula presencial e no outro dia a aula à distância, né, online, enfim, a criança, ela, ou mesmo que não seja online, que não seja nessa interação com o professor, mas que seja um roteiro de exercícios, de atividades, um roteiro de estudos, ela já faz essa preparação para a aula. Então, no dia da aula, o tempo que o professor normalmente leva para fazer essa contextualização, para fazer uma leitura, para trazer esse diálogo, o aluno já vai vir muito mais pronto. Então, essa é a ideia da sala de aula invertida, tá bom? Que eu vou mostrar já como que a gente sugere que seja feito na escola. Uma outra questão só dessa sala de aula invertida, e que tem a ver também aqui com o protagonismo do estudante, é a importância da personalização, né? Eu acho que a escola massificada, como a gente conhece, ela está perdendo cada vez mais espaço, e esse é um momento muito importante de rompimento de paradigmas, né, que nós estamos vivendo, e de fato, os professores, eu percebo que eles estão identificando essas facilidades e vendo o quanto é possível personalizar a aula. E isso vai ficar também para as aulas daqui para frente. Um aspecto muito importante é a questão do protagonismo do aluno, né? De fato, agora não tem mais como escapar, chegou a hora de dar voz e autonomia para os estudantes. As crianças, hoje a gente vê a importância deles terem essa autonomia, né? A gente vê a diferença daqueles alunos que já estavam, que têm mais autonomia mesmo em sala de aula, que a gente percebe que já vai com mais tranquilidade e tudo, e os que têm mais dificuldades, o quanto isso contribuiu ou atrapalhou nesse momento dessas aulas à distância. Então, continuar trabalhando a autonomia e dando mais espaço para a criança, a gente vai ter uma aula mais fluida, né? Então, essa questão da aprendizagem colaborativa também, o professor muito mais participativo com o aluno, trocando ideias, e não só o aluno dependente do professor, né? Pessoal, vamos lá abrir a apostila na página tal, aquela coisa tão direcionada. Eu acho que vai ser um momento dos alunos terem um espaço maior, e vai ser necessário, não vai ter como o professor não trazer esse aluno para uma participação mais ativa, tá? Uma oportunidade também desse momento vão ser os grupos de estudos. Então, que antes, uma turma vai até o 5º ano, se tornava um pouco mais inviável fazer trabalho em casa, né, em duplas, em trios, pesquisas e tudo mais, nesse momento vai ser muito bem-vindo, já está sendo, e a gente vai poder continuar com essa ajuda aí do online e das tecnologias digitais para isso, para trabalhar esses grupos de estudos online. Isso vai favorecer bastante a aprendizagem nessa retomada. Então, aqui, eu trouxe uma sugestão de calendário, pensando naquela ideia de dividir a turma em 2 equipes. Deixa eu só um minutinho aqui. Começou a escurecer. Então, aqui a gente vai ter um calendário pensando, dividindo a turma em 2 equipes, né? Então, eu tenho lá, o 3º ano A, por exemplo. Uma das possibilidades é que os alunos tenham que fazer esse revezamento. Então, se eu tenho uma sala com 30 alunos, pela metragem de sala de aula, se for dobrado esse número de alunos, a metragem por aluno, eu já vou ter que trabalhar só com 15 por sala, né? E eles ainda intercalados, com a distância, enfim, porque onde a gente também vai colocar tanta carteira, então tudo isso que a gente tem que pensar. Então, a ideia aqui, a proposta, seria dividir
a turma em duas equipes. Então, os alunos teriam aula dia sim, dia não. E aí, como que você organiza tudo isso, né? Então, uma sugestão é essa, dividindo a turma em duas equipes. Um dia, uma está na escola e outra está em casa. E aí, diante disso, uma forma mais lúdica, né, principalmente para os menores, mesmo para os pais e tal, vocês podem colocar, então vou mandar ali o calendário da equipe A, para não ter confusão, né, porque o que você faz com o aluno depois que ele já chegou na escola, hoje não era seu dia, até que ponto você vai ter esse controle na entrada, por exemplo, muito provavelmente só a professora em sala de aula, então é importante a comunicação agora, tem que estar muito redondinha, e já mandar isso para casa, né, pensando aí nas turmas, como que vocês vão dividir. Então, por exemplo, cada dia onde que o aluno vai ter aula, se vai ser em casa ou se vai ser na escola. Uma sugestão de plano de aula seria mais ou menos isso. Eu coloquei aqui, por exemplo, falando numa educação infantil de 5 anos, que eu estou trabalhando lá a letra M, que eu fiz uma coisa bem simples, mas só para ilustrar de fato como que poderia acontecer, né, uma sugestão de como pode acontecer esse ensino híbrido e esse momento de revezamento das aulas, tá? Então, suponhamos que eu tenha aqui duas turmas, então eu tenho esse é o plano de aula do professor, tá? Então, eu tenho, por exemplo, a turma borboleta e a turma joaninha, né? Vamos deixar o ambiente feliz, deixar que eles curtam esse momento na medida do possível. Então, vamos supor que aqui, no primeiro dia de aula, para trabalhar, essa semana eu vou trabalhar a letra M. Então, na segunda-feira, no dia primeiro aqui, em sala, então a turma borboleta que vai estar em sala, ela vai, após comentar sobre o vídeo que as crianças assistiram sobre a letra M, olha a sala de aula invertida aí, que eu falei para vocês. Então, por exemplo, a professora já passou um vídeo para as crianças assistirem. Os estudantes criarão animais, objetos e brinquedos de massinha de modelar, por exemplo. Então, eu já estou trabalhando massinha de modelar, para trabalhar a letra M, eles assistiram aquele vídeo, além disso, vão montar a letra M de massinha. Em seguida, criar uma lista de palavras com as criações das crianças, por exemplo. Então, esse é o plano da professora para esse conteúdo neste dia, né? E sobre esse mesmo tema, o que a turma que está em casa vai fazer? Eles vão assistir a esse vídeo, uma turma vai estar sempre adiantada um dia da outra, né? Então, em casa, eles vão estar assistindo esse vídeo que a turma borboleta já assistiu, para se preparar para o dia seguinte, aqui, para o dia 2, né? Então, aqui indicado também pela professora, tal. Aí, por exemplo, essa turma, a turma borboleta, que na sala teve a interação com a professora, fez a massinha e tal. E agora, o que ela faz em casa? Então, no dia seguinte, ela não vai para a escola. Então, em casa, ela vai recortar e colar palavras com a letra M, vai montar palavras utilizando o alfabeto móvel, por exemplo, que a professora enviou, né? Então, tudo isso, a importância do planejamento prévio. E a turma joaninha, como é o dia deles em aula, eles vão fazer exatamente aquilo que a turma borboleta fez nesse dia aqui, né? Que ela fez todas as criações, fez a lista de palavras e tudo mais, tá? Essa é uma sugestão aí de revezamento. No dia 3, continua. Então, a turma borboleta que estava aqui em casa, fez o recorte, a colagem, tudo, em sala, no dia seguinte, vai mostrar as palavras que eles formaram, né? Vai compartilhar com a turma, e vão fazer uma brincadeira de mímica, vão formar palavras que fazer a mímica com palavras que comecem com a letra M, por exemplo. Em seguida, vão fazer a escrita espontânea dessas palavras. Em contrapartida, a turma joaninha, que vai estar em casa, vai fazer justamente o que a turma borboleta fez no dia antes, que é recortar as palavras e tudo mais. Deu para entender? Essa é uma sugestão de plano de aula, tá? Para você conseguir trabalhar isso. Por quê? Tem muita escola que está se preocupando com o seguinte: mas como que eu vou fazer? O professor, ele está em sala, como que ele vai dar aula online? Essa aula
do dia seguinte não precisa necessariamente ser online, né? A gente sabe que nem toda escola vai ter condições, especialmente nesse momento, de investir numa plataforma de streaming, por exemplo, para poder mandar imagens para todos os alunos ao mesmo tempo. Quem que nesse momento vai conseguir fazer todos esses investimentos, né? Então, não vão ser todas as escolas. Essa é uma sugestão para essas escolas. Eu acredito que esse modelo, né, as escolas que vão investir, por exemplo, para fazer essa transmissão online, ao vivo, vai ser muito mais enriquecedor no Fundamental 2 e médio. Não acredito que seja tão rico na educação infantil, o aluno ficar assistindo o que o professor está fazendo, porque as interações são muito específicas, né, do infantil e do Fundamental 1, né, e aí, enfim, por exemplo, aqui, a ideia é que eles vão no último dia, aqui na sexta-feira, por exemplo, em sala, cada aluno vai apresentar os seus desenhos, que eles prepararam anteriormente em casa, estão sempre fazendo essa correlação. Um dia ele prepara o que ele vai apresentar, ou o que vai ser discutido, o que vai ser trabalhado no dia seguinte, e o professor, ele utiliza esse momento de uma forma mais eficiente, costurando o que cada aluno trouxe, né, fazendo essa interação, essa conexão entre tudo que os alunos trouxeram. E, de repente, aqui, eles fecham com uma montagem de um cartaz e uma contação de história, do livro Marcelo Marmelo Martelo, por exemplo. Tá? Então, aqui deixando só uma dica para vocês. E aqui, pensando numa turma maior, lá do 5º ano, a ideia vai pelo mesmo sentido. Aqui, a diferença foi que eu dividi, porque talvez o professor não trabalhe aquela temática durante toda a semana. Então, pode ser que, por exemplo, ele utilize aqui 2 dias para trabalhar ecossistemas e mais 3 dias para trabalhar biomas brasileiros, por exemplo. E aí ele vai intercalando também como foi proposto. Então, aqui eu dividi em equipe A e B, mas os alunos podem escolher. Eu acho que é muito bacana eles interagirem, né? Eu acho que tem que ser um momento de prazer, de descontração. Voltar para a escola tem que ser bom, né? Em meio a tantas angústias, que seja um momento de alegria. Então, a mesma coisa, eles podem, em sala, a professora pode iniciar com uma sondagem sobre o que é ecossistemas, o que eles sabem a respeito, apresentação do que os alunos pesquisaram anteriormente, por exemplo, em casa. Depois, esse é um momento presencial. Depois, em casa, eles podem elaborar um texto sobre o que foi pesquisado e discutido em sala, assistir um documentário, de repente, e aqui, na verdade, o assistir o documentário já é a preparação para a aula do dia seguinte. Então, ele faz aqui uma lição de casa, por exemplo, né, os exercícios, elabora um texto sobre a aula presencial que ele teve. Então, ele fecha um conteúdo e ele pode iniciar o próximo, fazendo essa preparação para a aula, essa contextualização daquilo que ele vai trabalhar no dia seguinte. E aqui, por exemplo, em sala, a apresentação dos pontos mais relevantes do documentário, levantamento de dúvidas, formulação de um questionário com a ajuda do professor. Depois, em casa, responder ao questionário, né, que pode ser montado no Google Forms, por exemplo, e pode ter interação, eles podem fazer até em duplas. Então, olha só como é possível, mesmo você não tendo a aula online, mas utilizando as ferramentas digitais para dar continuidade a esse conteúdo em casa. E em sala eles podem fazer, depois no final, a apresentação de um cartaz que eles elaboraram e exposição na sala. Tá? E então, aqui fica sempre invertido. O que um está fazendo em sala, o outro vai fazer no dia seguinte e em casa também. Outro aspecto importante para a gente tratar aqui é a questão da comunicação com a família, que nesse momento, como eu já disse anteriormente, vai ser extremamente importante passar essa segurança, esclarecimento e acompanhamento do pedagógico também, de como vai acontecer esse calendário, essas aulas, esse revezamento, mas quantos alunos de fato vão ter na sala de aula, isso a gente também não sabe, de repente a gente pode iniciar com uma turma só, se vierem poucos alunos, você pode começar com uma turma só, e depois
você vai ampliando e vai dividindo essa turma em dois, mas eu acredito que se você tendo uma boa comunicação, mostrando de fato que os protocolos estão sendo efetivados, estão sendo realizados com muita prudência, esse impacto, eu acredito que na primeira semana, a volta também vai ser gradativa pelos pais, por mais que a gente fale, olha, Fundamental 1 já está liberado, já pode ir para a escola, os pais vão sentindo, não, vão indo os outros na frente, deixa eu sentir como que vai ser, vamos perceber, e aí, aos pouquinhos, eles vão sentindo segurança e vão enviando as crianças. Né? Então, é importante essa comunicação de como que está sendo, manda foto, mostra o máximo de, de, de informação possível pelas redes sociais, pela agenda digital, pelas crianças. E aí, gente, como é que foi hoje? Faz esse fechamento para trazer esse acolhimento. Se ficou algum sentimento ruim, já vamos tratar, tenta tratar no mesmo dia, para que a criança chegue em casa e leve uma mensagem positiva, né? E eu acho que é um momento importante também para comunicar ações diferentes que a escola esteja fazendo. Já aproveita para divulgar o trabalho da escola, né? E todas essas questões que foram tratadas e como que a escola está lidando. O último tópico que eu gostaria de deixar aqui para vocês olhe para frente e se reinvente. Eu acho que esse é o momento de da gente conseguir realmente se desprender. A pandemia, ela é um momento de disrupção, é um momento que, como eu disse, a gente sai do analógico, vai para o 100% digital. Como é que faz tudo isso? Todo mundo sobreviveu, todo mundo conseguiu se adaptar de alguma forma, uns com mais, outros com menos dificuldade, mas todo mundo conseguiu se reorganizar e muita aprendizagem que a gente teve aqui, a gente vai levar. A escola não será mais a mesma, então se preparem já para isso também. Eu acho que é importante vocês terem em mente que não é um momento pontual. Eu vou me adaptar agora e depois daqui a pouco eu volto para o normal. Aquela escola que nós deixamos lá no dia 16, não foi 14, né? Mais ou menos, 14 de março, a semana do dia 16 ainda teve um pouquinho de aula, mas que encerrou de fato ali no dia 23 de março, a gente não vai ter mais. Então, é importante estar aberto às novas tecnologias, às novas metodologias também, porque não adianta só colocar tecnologia na sala de aula. Como que eu mudo o meu mindset, como que eu faço meu corpo docente se engajar num outro movimento também, em que a gente possa ter uma escola mais atualizada. Eu acredito que a escola, ela foi a última instituição a romper com esse mundo analógico, né? A gente vê os bancos, a gente vê a forma de vida da sociedade, e a escola foi se não a última, uma das últimas a se reestruturar para essa nova sociedade, e quem não entender isso e começar a pensar fora da caixinha, vai começar a ter problema daqui para frente. Então, a minha dica última gente, olhem para frente, não olhem mais para trás, e vamos começar a reinventar a escola. Eu acho que essa mudança tão necessária, nesse momento agora, vai acontecer. Então, agora, eu vou passar a apresentação para a Dani, vai dar continuidade, falando sobre os espaços, e no final a gente volta para responder todas as perguntas, tá bom? Tá ótimo. Cris, Oi? obrigada aí pela oportunidade. Tá me ouvindo? Tô sim. Vou parar A gente aqui não a fez o apresentação. teste. Você vou transmitir, eu vou para apresentar agora. Que sucesso, hein? Legal, né? Muito legal. Obrigada a todos que estão aí. Meu nome é Daniele, não sei se vocês já ouviram falar da Eduinfo, né? Eduinfo é uma empresa que nasceu há 5 anos atrás com o intuito de trazer tecnologia para as escolas. E aí, eu tenho uma passagem internacional muito interessante de importação e de trabalho no exterior. Eu comecei a ver que nossa educação, ela precisava de muita ajuda, principalmente na área física da escola, né? Então, era tudo muito tradicional, muito quadradinho. E lá fora estava, né, com um mobiliário super inovador e disruptivo,
e eu trouxe toda essa tecnologia para cá, para o Brasil, com os espaços flexíveis, e me apaixonei pelo setor, e agora com essa pandemia aí, a gente não sinto mais do que na obrigação de ajudar as escolas, a gente não está, né, a gente está trazendo, eu estou pesquisando tudo que eu conheço, todas as pessoas que eu conheço lá fora têm me ajudado a construir um documento, que fale um pouquinho dos ambientes, de como a escola deve se preparar. Obviamente que não é, isso daqui não é nada oficial do governo, mas assim, de todos os ambientes, de todos os países que eu estudei, eu gostei muito da atitude da China, como eles estão fazendo. Então, eu vou apresentar um pouco disso e como que isso vocês já podem começar a implementar na escola sem custos. Porque não adianta você sair comprando um monte de coisa, né, Cris? A gente tem que realmente fazer as coisas que estão na nossa mão, e eu vejo que o mais importante é aquilo que a Cris estava falando por último, é a comunicação, né? Vocês estão vendo a minha tela? Sim, Dani, tá Tá, normal. tá bom. Então, assim, acho que assim, vai abrir as escolas? Vão. As crianças vão para a escola? Não sei, né? Mas o que faria você mandar o seu filho para a escola? Se a escola tiver segura, se você sentir que a escola está segura, e como que você vai passar isso para os pais? Tem várias formas, né? E a premissa geral, no mínimo, você tem que, eu acredito, né, se eu fosse dona de escola e tudo que eu tenho visto, ter a carteira de vacinação do seu aluno em dia, né, ter esse contato com os pais. A gente eu estou desenvolvendo um termo de consentimento informado. O que é esse termo de consentimento? A escola mostra para o pai todas as providências que ela está tomando com relação à limpeza e segurança do aluno, né? Que ela pode mandar o aluno dele para a escola, que está né, estão tomando todas essas providências, porém, corre o risco, né? Tem lá seu 1% de risco de por um acaso acontecer, né? Pode ter sido em casa ou não, mas enfim, é um termo consentido que o pai está sabendo, mas também está sabendo o que a escola está fazendo, né? Quando o aluno chegar, ou mesmo na hora do intervalo, tirar a temperatura desse aluno e anotar, né? Ter um recorde disso. Acima de 37,3, criar uma sala de isolamento, onde você leva esse seu aluno para lá, né? E aí chama, ou tem uma enfermeira, ou chama os pais, fala, olha, já está acima do 37,5, leve, né? A gente não pode ficar com ele aqui, não sei o que é gripe, o que é, mas é uma precaução, né? Esse manual de contatos, de cuidados também, que eu vou apresentar aqui como se fosse um manual, tá? É mais ou menos assim que eu acho que seria interessante os pais verem. O teste de Covid para os professores, esse eu acho opcional, mas talvez seja mais um termo de segurança para o pai mandar, né, o aluno. E outra coisa que eu estava estudando e que eu não imaginava, mas é assim, você limpa o ambiente com água e sabão, né? Você depois tem que desinfetar o ambiente com cloro e outros produtos químicos, e você tem que esterilizar o ambiente para que não tenha contaminação. Né? São 3 coisas que têm que ser feitas no ambiente, não é simplesmente passar um pano e tá limpo, não é isso. Tem que desinfetar. Dia 1º de junho vai ter uma live com um químico, explicando tudo que vai ter que ser feito, né, quais são os equipamentos. A gente está fazendo um pool de empresas para a gente fazer uma compra em grupo. Enfim, está sendo feito um trabalho de muitas pessoas aí do setor para que aconteça de uma forma mais em conta para as escolas, né? Então, o primeiro cuidado que eu tenho que falar aqui é na entrada, né? Então, pensar numa entrada escalonada. Eu não sei se vocês conhecem, existe um software Filho Sem Fila, que tem uma solução interessante para que nem todo mundo se amontoe na entrada, né? Uma pessoa aferindo a temperatura, né?
Até ontem eu recebi de alguns fornecedores meus da China, lá na China custa US$ 24 o preço FOB dessa temperatura aqui. E eu estou vendo o pessoal vendendo por R$ 70 no Mercado Livre. Então, assim, será que funciona, né? A troca de sapatos, se possível, usar um sapato que tenha dentro da escola, mas também a logística fica bem complexa, ou deixar o sapato no lado de fora da sala de aula e entrar com um chinelinho que ele tenha dentro da sala, né? E a sala de isolamento, né? Isso na entrada da escola. Depois tem os corredores que a gente tem que pensar. Como que a gente faz o distanciamento social? Então, a gente pensou nesse caminho sensorial de distanciamento, né? Onde faz uma coisa lúdica para os alunos entrarem e sentir, até mesmo você visual, saber como que se eles não estão se aglomerando e passar isso para eles de uma forma lúdica. Os totens de álcool gel, né, que vocês também estão vendo, mas isso vai baratear muito, gente. Espere para comprar, calma. Eu estou vendo aí milhares de preços, milhares de pessoas fazendo, então não se apresse para comprar. E assim, nada melhor do que água e sabão. Ficar gastando dinheiro com álcool gel também vai ser um custo muito alto para a escola. Então, por que não, ao invés de ter o bebedouro, né? No caso do bebedouro, colocar uma pia, instalar uma pia acessória ao lado, porque o bebedouro a gente tem que tirar, né? Para que se lave mais as mãos. Então, assim, pensar nos pontos de água que você vai ter e onde você pode colocar essas pias. As cantinas, né? É um outro problema. Então, assim, tá se falando em sentar em zigue-zague ou um atrás do outro para que ninguém se veja, né? Também orientar para que ele não fique muito tempo no local, faz o lanchinho rapidinho, vai embora. A cantina já vendeu os kits prontos e com antecedência, então ele já vai e entrega para o aluno na hora do lanche, o kit, né, da merendinha dele, né, tudo embaladinho, higienizada. Evitar o pagamento em dinheiro, cartão na cantina, também para evitar aglomeração. E o descarte de lixo das áreas, das cantinas, também é bem importante pensar. Então, né, os adesivos, aonde ficar, como fazer. Outra coisa, a sala de aula, né? Aí a sala de aula que é o grande dor de todo mundo. Eu acredito que mesmo com esse escalonamento, nem todos os pais vão mandar. Porque até mesmo porque tem criança que tem asma, tem crianças com problemas, os professores, enfim. Vai ter que ser uma coisa meio... vai acabar fazendo, acho que essa divisão, né, das turmas. E aí a gente consegue ajudar as escolas nesse distanciamento. Então, alunos, as mesas coletivas, em vez de você ter duas pessoas, coloca uma na frente da outra, que aí dá 1 metro de distância, né? 1 metro e pouquinho. As mesas, você pode espaçar elas para que ela fique mais espaçada dentro da sala de aula. Tem muita escola que não tem janela, que não tem lugar ventilado. Tem que repensar isso. Lugar para guardar o material. E eu também não acredito que seria ideal vir com a mochila, né? Eu acho que a mochila, ela tem que ficar em casa e tem que trazer o livrinho dele, tem que deixar ali na escola, o material dele, o kitzinho dele desinfectado, né? Não utilizar o ar-condicionado, então nós vamos estar no frio também, não vai ter necessidade, né? E aí ver essa possibilidade de, na entrada da sala, deixar o sapatinho e pôr um chinelo que esteja lá, para que também o ambiente não fique, né, contaminado. Outros ambientes também que eu acho que tem que pensar é o bebedouro. Acho que o bebedouro não pode estar aberto, tem que estar fechado. E aí ter assistente de sala que cada um traga a sua garrafinha essa pessoa coloque. Aumentar os espaços de arejar, não pode deixar mais porta fechada, tem que estar tudo aberto, né?
Então, se tem a possibilidade de fazer uma janela, ou agora é o momento, né? Porque eu sempre falo que a escola tem que ser aberta, tem que ser toda de vida, tem que ser toda, né? É o momento de abrir as paredes aí e usar os ambientes externos, né? Usar essa ventilação também, né? Aí os armários dentro das escolas, ver como que vocês vão poder, né, trabalhar com isso, se vocês conseguem deixar ele na escola, ou uma vez por semana ele traz o material da semana, não sei, acho que é um fato para se pensar, né? E é isso o que eu tinha para falar. E aí, o cuidado em casa também, para pedir para os pais, que é como lavar os uniformes, vir sempre com ele limpo, higienizar sapatos, né? É, mais ou menos esse é o panorama que eu quero passar para vocês. Aí, se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar que a gente responde. Tá bom, Cris? Legal, Dani. Eu acho que é realmente o que vem sendo feito nos outros países. Eu tenho lido bastante também, tenho ouvido podcasts e tudo mais. De fato, não foge disso. Tem até um bate-papo aqui falando sobre a questão da escola pública, né? Eu acho que é de fato uma grande preocupação, talvez até por isso, porque o que acontece? Eu penso que os governantes, eles não vão liberar as escolas particulares e não as escolas públicas. Então, quando liberar, vai liberar a escola. E a escola pública, especialmente, com todas as suas vulnerabilidades e suas dificuldades, terão um tempo maior, talvez, aí de adaptação de todos esses espaços, né? Por mais que se tenha um bom espaço aberto, na grande maioria, tem grandes pátios, e vai se privilegiar muito esses espaços para aula, mas ainda é uma preocupação, porque o volume de crianças é muito grande. Uhum. Então, acredito que para a escola pública, a própria secretaria, as diretorias de ensino, tudo, talvez montem planos um pouco mais estruturados já, pensando nessa realidade, né? Pensando em como que a escola pública vai lidar com tudo isso. Se vai ter uma verba maior para atender as Eu necessidades. acho, Cris, que até eles estão segurando muito o retorno por conta das escolas públicas. Porque como Uhum. que adaptar? Se até, né, hoje em dia mesmo você não tem a limpeza ideal numa escola pública, imagina ter que fazer toda essa parte de limpeza e desinfectação, né? Uhum. Também é Exatamente. muito preocupante, né? Exatamente. E Deixa só. assim, Hum, só deixa eu deixar, eu queria deixar à hum. disposição do Info para quem quiser e pensar no planejamento, a gente está ajudando as escolas, então, através de fotos, através de vídeos ou visita, né, no loco, para poder readaptar seu espaço, tá? Vou deixar isso Exato. aí. Legal. Eu acho que a mesma segurança que o pai tem que ter na escola particular, ele vai ter que ter na escola pública. E a escola pública vai ter todos os protocolos também, mediante a sua realidade, o número de alunos. Talvez, de alguma medida, os alunos sejam realocados, né, dependendo da região. Talvez a gente não tenha aí só duas turmas, né, como eu sugeri ali, você tem a turma A e a turma B, talvez você tenha 3 turmas para poder fazer esse revezamento. Se fala também em reduzir o período, então ele fica um período na escola, um outro período em casa. Então, vamos supor, se ele tem 5 horas diária, vai ser 2 horas e meia para uma turma, 2 horas e meia para outra. O que eu não acho viável, porque o tempo de limpeza das carteiras, desses espaços, quer dizer, você pode ter menos pessoas utilizando ao mesmo tempo, mas você vai ter um rodízio maior durante o dia, né, um rodízio maior de pessoas, o que eu também não acho muito viável, né, Dani? É verdade. Assim, teve uma escola essa semana que eu conversei que acabou de comprar um monte de mesa e cadeira de madeira, mas é madeira natural. E aí, como que você desinfecta eles, né? O plástico Uhum, é o melhor mobiliário hoje para desinfectar, que ele é muito fácil e rápido, né? E aí ela exato. tá desesperada, porque falou assim, agora eu vou ter que trocar tudo, porque eu não posso usar isso aqui, né? Instalar rolos de Perfex também, né, de panos que descartáveis,
para que as próprias professoras, ao término, porque por mais que a gente aumente a limpeza, não vai dar só para a equipe de limpeza, a todo tempo tá limpando as salas. Acredito que o corpo docente vai ter que ter essa postura também, vai ter que ter esse cuidado, e para facilitar, né? Tem algumas perguntas referentes ao ambiente que, deixa eu só responder. Esse do tapete do pedilúvio, eles não estão sendo indicados para a escola. Ele mancha o ambiente. Então, assim, pelo que os químicos vêm falando, não é necessário isso, tá? Você passar um álcool no pé para entrar, fazer aquela borrifação com álcool, já tá de bom tamanho, tá? Então é isso. Tá. A Luciana colocou aqui, preocupada com o Distrito Federal, né, os professores e comunidades muito ansiosos. Acho que no geral, ao mesmo tempo que os professores querem voltar, os alunos querem voltar, tá todo mundo ansioso para voltar, mas ao mesmo tempo com medo. Por isso que essa inteligência emocional vai ser muito importante, tanto dos gestores, dos professores, né, mas a gente sabe que a gestão acaba, nesses momentos de conflito, mais críticos, tendo um papel fundamental para trazer essa segurança, essa tranquilidade para toda a comunidade escolar, para os pais, para os professores. A gente tem que pensar nesses professores também que não só em relação à idade, mas que têm algum problema respiratório também, talvez não consigam voltar às aulas. Então, como que a gente vai substituir esse professor? De repente, essa aula vai ser online desse professor? Também é possível, né? Pensando nesse escalonamento de cada momento. Eu acredito que a educação infantil pode ser que a gente tenha aí uma volta um pouco mais massiva, porque a gente sabe que voltando o comércio, enfim, as empresas retomando, as mães acabam não tendo com quem deixar os filhos, então são priorizados, né? Na maioria dos países tem se feito muito isso, né, Dani? As crianças que os pais, ou que são vulneráveis, por exemplo, que podem apanhar em casa, enfim, né, sofrer algum tipo de problema de assédio em casa, ou filhos de pais que trabalham na área da saúde vão ter essa volta priorizada. Uhum. É isso. Vai ter que ter os cuidados, as crianças vão ter que... Vai ter que ser redobrada o cuidado. Acho que vai ter que redobrar a parte de limpeza, desinfectação do ambiente e o cuidado do professor que vai estar lá com eles. Porque à medida que o ambiente está relativamente seguro, né, você não tem que se preocupar. Né, ele está seguro, ele vem de casa para a escola, sem a perua. Quando tem perua, a perua vai ter que tomar os cuidados de limpeza dela também. Ela não vai poder colocar um do ladinho do outro, ela vai ter que ter menos alunos. Também vai ter, porque vai ir menos pessoas, até os pais vão tomar mais cuidados de levar. Então, uma bola de neve, né? Exatamente, são vários pontos de atenção, não é só um. O Arthur havia perguntado aqui, logo no início, como conciliar a aula online com a presencial, né, através do ensino híbrido. Não sei se ficou claro aí o exemplo que eu trouxe, em relação a não funcionar para os para os anos finais, ensino médio. Ao contrário, eu acredito que funciona até muito melhor com os mais velhos, esse modelo, né, nesse sistema, porque você pode dividir, por exemplo, se eu tenho 6 aulas de português, por exemplo, semanais, eu posso considerar 3 presenciais e 3 em casa, né, 3 remotas. E aí a criança, o aluno, ele vai ter esse contato com o conteúdo. O importante é o aluno ter o contato com o conteúdo. No próprio documento do Conselho Estadual de Educação, eles trouxeram alguns exemplos, né, eles trouxeram exemplos dessa possibilidade, então, que poderiam ser utilizadas as tecnologias, todas as ferramentas digitais, e também a parte de roteiro de aprendizagem. Então, os alunos têm os vídeos que eles podem assistir em casa, textos que eles já podem ler, questionários para responder, podcasts para ouvir, para criar apresentações em cima daquilo que foi discutido na aula anterior. Então, é desconstruir, gente. Não dá para fazer a mesma coisa
numa situação completamente adversa, completamente diferente. Então, a gente vai ter, sim, que abrir mão de algumas coisas, né? Esse controle, eu acho que a maior preocupação, especialmente do professor, está no controle. Como que eu vou perder o controle do meu aluno? Como que eu não vou estar presente? Como assim? Ele não vai conseguir aprender. O professor, ele não está, nesse momento, do lado do aluno, e muitos estão conseguindo acompanhar muito bem, né? A gente tem contato com diversos gestores e tudo mais, são N dificuldades, mas, como eu disse, muitas outras habilidades estão sendo adquiridas nesse momento. Então, especialmente no uso das tecnologias, tanto do professor quanto do aluno, né? Então, a gente sabe que essas mudanças, elas vieram para ficar. Como eu disse, a gente não vai ter, eu ainda não encontrei um especialista que diga o contrário. Então, de fato, a gente vai ter um novo modelo. Então, não tentem fazer aula presencial numa aula escalonada, em aula em rodízio, porque não vai funcionar de fato, né? Então, de repente, você tem uma sala de aula com poucos alunos, que você vai atender lá o distanciamento ou a metragem por sala de aula, ok, você vai ter a turma toda em aula, todos os dias, presencialmente, né? Agora, a gente sabe que a grande maioria não tem essa realidade. Então, a gente vai ter que mudar aí a forma de pensar e de fazer, né, Dani? Exatamente, exatamente. Alguém quer fazer alguma pergunta que não foi feita? Júlia. Interagir com a gente? Sim. Como ficaria esse escalonamento com aulas que são uma vez por semana? Eu acredito muito na preparação para a aula, aquilo que eu falei da sala de aula invertida, por isso que eu trouxe essa abordagem. Então, o aluno, ele já vem com conteúdo preparado, e na aula presencial, que vai ser só aquela mesma, a professora vai otimizar o tempo, já que o aluno já teve essa preparação anterior, né? A contextualização daquele conteúdo já foi trabalhado. No momento, estamos fazendo videoconferência com os professores para acolhimento e pensando nas atividades futuras, um novo aprendizado. Olha só, no Distrito Federal, o comércio já vai reabrir. Muito bacana. O lance das máscaras também, né? Eu acho que essas máscaras também é outra. Se eu fosse dona de escola, eu teria minhas próprias máscaras e daria as minhas máscaras para os alunos. Compraria as de tecido e todo dia desinfectaria e entregaria uma nova. Então, porque vem de fora, você não sabe se né, se desinfectou ou não. Porque ela tem umas que são tão fininhas que sai o ar, né? Então, Exato. é bem complexo isso também. Eu acredito que quando você toma essa. Porque a gente sabe, gente, culturalmente a culpa é da escola, é ou não é? A gente já tem culpa de tudo. Então, o quanto mais a gente conseguir tirar, né, essa pressão e mostrar que realmente todas as medidas, por isso que eu disse, todos os protocolos serem seguidos à risca, com muita seriedade, vai passando essa tranquilidade para a família. Por isso, assim, até eu estava conversando com uma diretora essa semana, e a gente falou assim, por que não você não cria suas regras, né? Mais ou menos essas que eu mostrei, chama 3 ou 4 mães que são ativamente no WhatsApp, que vocês devem saber quem são, e mostra para ela, faz uma reunião e fala assim, olha, estão tomando essas medidas, o que vocês acham? Né, tem que acrescentar alguma coisa, não tem? Porque elas vão defender a volta, elas vão ajudar a defender, né? E talvez vocês mesmos criem um selo de escola, escola anti-Covid não, mas assim, uma escola organizada, uma escola segura, algum sim. selo para colocar, olha, passamos por isso, o termo consentido eu acho que é super importante, alguma coisa nesse sentido também. Uhum. Então, se prevenir mesmo. Quanto mais a escola se prevenir e trazer eles para se sentir dono do negócio, acho que dono do ciclo. Participar, né?
Exato, novamente, é a escola mais colaborativa, onde não só os alunos, mas os pais também vão ter mais voz, vão ter mais espaço, né? O Edmilson até contribuiu aqui para nós falarmos também sobre a desinfecção de óculos, celulares na entrada, inclusive, e também dos funcionários, né, professores, enfim. Eu acredito que sim, né? Até o que você trouxe, evitar até materiais, aquilo que puder ficar na escola, já deixa na escola, para não ficar nesse ir e vir. Eu acho que o lance do ar-condicionado, né? Eu acho que vai ter que aumentar a ventilação, aumentar, né? Colocar ventilador mesmo. Uhum. Porque o problema da contaminação é grande, mas é algo que tem que estudar um pouco mais. Eu acho que vale a pena pesquisar um pouco mais a respeito do ar-condicionado, sim. A distância ideal dos alunos, o que eu tenho visto muito, não sei se vai ter alguma especificidade para a escola, mas é de 1,5 m, certo, Dani? Entre 1 e 2 metros. Entre Tá. 1 e 2 metros. Aí depende da realidade de cada um. Uhum. Né? Sim. A Lu queria contribuir também, queria, lá no comecinho, queria falar alguma coisa. Tá aí, Lu? A Maria de Lourdes. Mostrar novamente o slide do cronograma. Eu volto lá, apresento aqui. Oi, querida, tudo bem? Olá, tudo e você? Foi muito bom. Não, você acabou respondendo, mas eu concordo com muitas coisas do que você fala, e eu não sei como que as pessoas estão se sentindo, mas atualmente na escola está tudo muito calmo, muito tranquilo. E isso eu queria passar para as pessoas que ainda talvez estejam com uma situação ainda em conflito, e eu acredito que mais do que nunca a gente tem que pensar para que servem as escolas, né? Não é só para você ficar com as crianças, para a mamãe ir trabalhar. Então, eu acho que está bem, bem claro isso. E eu tenho tido vários retornos muito bons das famílias, né? E eu acredito, gostei muito da ideia sua da metodologia ativa para voltar com parte da turma. E eu acredito que já me veio na cabeça fazer um rodízio no mesmo dia, com os professores, e uma parte indo embora, uma parte ficando, e eu acho que a metodologia ativa ela veio para ficar, né? E eu acredito muito nisso, que o ensino híbrido também aconteça para sempre no nosso país, né? E eu estou muito feliz com tudo que você está falando. Fiquei muito feliz de conhecer a sua amiga, ela trouxe várias ideias aí para a gente. Muito obrigada. Obrigada, obrigada. A ideia aqui é realmente a gente levantar, porque às vezes eu acho que é um momento de muitas incertezas, de muitas preocupações, então quanto mais a gente puder contribuir, dividir, olha, eu pensei nisso, e essa construção, acho que isso que a Dani trouxe, né, também de ouvir bastante os pais, entender, deixar ali uma caixinha de sugestão, porque a gente tem uma visão sempre global, e o pai tem a visão individual. Ele pensa no filho dele, né? A gente pensa no todo. Às vezes, aquilo que o pai traz não é nenhuma reclamação, mas é uma sugestão, e às vezes é super inviável. Não tem problema, a gente comunica para o pai, senta, explica, olha, muito bacana a sua ideia, obrigada pela contribuição, mas nós achamos inviável por isso, isso e isso, né? É diálogo, gente, é muito momento de diálogo, mas só do pai ser ouvido, ele já se sente também acolhido, e ele sente que ele tem um espaço ali, e o filho dele também vai ter, né? Cristine, eu queria também falar para você que eu tenho uma amiga que está morando em Londres, e lá as aulas retornaram, a criança, o filho dela tem 6 anos, e a escola deu a opção, você pode trazer e você pode ficar com ele em casa. Então, essa opção eu achei interessante também, né? Porque, assim, a família que tem medo de levar o filho para a escola, ela tem a opção de ficar em casa e 3 vezes por semana ele tem as atividades remotas. Achei interessante, né? Porque daí você não vai obrigar a família a levar a criança para a escola. Sim, sim. Eu acho que pelo que eu li aqui, de tudo que a gente conversou aqui vai ser disponibilizado, tá bom? Tanto essa gravação vai estar depois disponível no nosso canal, e nós vamos mandar o link para o e-mail que vocês informaram na inscrição. E o termo
Termo consentido. Consentido, fugiu a palavra. O termo consentido a gente também vai disponibilizar. As apresentações nós também vamos disponibilizar para vocês. A Dalgisa perguntou sobre o horário integral. Na minha opinião, eu acredito que vai ser liberado, não tem como a criança reduzir esse período, porque a gente sabe que quem está no período integral já é uma necessidade da família. Eu acho muito bacana esse ponto que a Lu trouxe, e talvez seja um ponto de diálogo também aqui com os pais, de falar, poxa, mas para que serve a escola? Qual que é a função dela na sociedade e a função dela neste momento, né? Eu acho que é um momento de abrir mão de alguns aspectos. Então, talvez esse tempo seja reduzido, talvez o pai fale, mas então eu vou pagar a mensalidade integral e o meu filho vai ter só metade das aulas, né? Ele não vai ter aula só dia sim, dia não, mas a família tem que entender que é uma imposição por uma questão de saúde pública. Mas ele não vai fisicamente, mas ele está tendo aula, ele tem atividade e vocês preparam tudo para que ele tenha. Exatamente. Eu acho que o trabalho maior do professor vai estar na preparação, nesse planejamento, né? Até para demonstrar para o pai que o trabalho continua sendo realizado. Uma outra coisa que eu fico muito preocupada, na nossa escola nós temos vários alunos que concorrem a vagas em universidades no exterior, e a gente sabe que para preparar todo o application para ele, você precisa de outras atividades, além de conteúdo, e o boletim e o histórico escolar pesa muito. Uhum. Então, com essa questão da não reprovação, eu queria saber um pouco como você fez, porque na nossa escola, como a média é 6, eu considerei para todas as disciplinas o 0 sendo 6. Então, tudo que ele produz é acima do 6 que acrescenta, para não estragar o histórico escolar deles. Uhum. Isso nós fechamos o primeiro trimestre e deu muito certo, porque, a princípio, ninguém fica de recuperação. E aquelas crianças que estão com alguma defasagem, a gente tem entrado em contato com a família e ela tem aceito, porque tirar 6 é tirar 0, né? Uhum, exatamente, sim. A gente não teve alguns trabalhos complementares para poder complementar essa nota. Nós tivemos alguns alunos que, a nossa média também é 6, tivemos alguns alunos que ficaram com a média abaixo de 6, e a gente vai ter todo esse plano de recuperação, né? Então, na volta, quando as coisas forem se acalmando, eu tenho trazido para os professores, né, muito cuidado e muito tato. Por isso, novamente, eu reforço a importância do ouvir o aluno, desse espaço de escuta, porque a gente vai precisar entender o que ele vai dar conta, né, porque não adianta também a gente jogar tudo no colo dele como se ele fosse culpado por alguma coisa. Sim. Então, esse plano de recuperação nós colocamos de uma forma mais disseminada, mais tranquila no segundo semestre, né? Então, durante todo o segundo semestre pode ser, então, por exemplo, se ele ficou com a média 4, ele vai ter atividade de recuperação para complementar um ponto, por exemplo, no terceiro bimestre, mais um ponto no quarto bimestre, sabe? De uma forma mais gradual e não tão impactante, porque ele já vai ter o conteúdo do próprio bimestre em andamento, né? Uhum. Entendi. Tem um pessoal perguntando muito sobre berçário, Cris. Eu tenho, assim, pelas minhas pesquisas e pelo que eu vi, a Ásia não voltou, o berçário na Ásia, mas na Europa tá voltando. E aí você pode pesquisar no YouTube, eles estão indo sem máscara, os pequenininhos, eles não estão usando máscara, e eles estão fazendo distanciamento social através de brincadeiras, colocar os pisos, colocar as informações nos pisos, na hora de dormir as caminhas separadas. É um cuidado à parte, mas é um desafio extremamente... No berçário... E no berçário, até 3 anos, é muito mais o cuidado com o funcionário do que, né, eu acho que, claro, o contato para a criança, mas a gente sabe que o adulto que vai manipular, que vai ajudar a manipular. Então, eles brincaram ali com brinquedo, tentar ter uma caixinha de brinquedo para cada aluno, alguns instrumentos serem individuais,
né? De repente, vamos levar a mochilinha de brinquedos, e aí, se for inviável, todos os dias, na sala, né, em aula, fica limpando todos os brinquedos o tempo todo, de repente a criança traz e leva o brinquedo dela, a mochilinha dela de brinquedo todos os dias, é uma possibilidade. Ter uma caixa ali que de fato vai ser desinfectada a cada 1 hora, a cada 2 horas, separar os brinquedos, é igual quando a criança tem uma estomatite, tem algum cuidado especial que ela precisa ter tudo separado. Nesse momento, eu acho que o protocolo para berçário e para os pequenininhos vai ser muito dessa individualização dos materiais. Materiais coletivos, deixar individualizados também, para que não tenha essa troca, né? Às vezes tem aquela caixa de lápis de cor, a caixa de tudo compartilhado. Nesse momento, até que passe essa fase, essa aprendizagem colaborativa vai ser... Pode ser até colaborativa, mas ela vai ser com materiais individualizados, né? E, claro, aí sim, a berçarista, as monitoras, as auxiliares com as máscaras, com álcool em gel o tempo todo, passando nas crianças também, como a Dani falou, a pia, ela já logo na entrada, então, a ideia é, deixe o vírus lá fora, né? Aqui dentro estamos todos seguros, e deixe o vírus do lado de fora. Se a criança puder ir com outro sapatinho, por exemplo, também. Inclusive os funcionários, né? A nossa ideia é que cada funcionário, ou ele tenha o uniforme, e quando ele chega, ele troca já o uniforme, né? Tira a roupa da rua, vai ali no vestiário, vai no banheiro dos funcionários, por exemplo, já faça a troca, guarda numa sacolinha, troca de sapato também. Então, cada um vai ter que levar a sua mochilinha com todos os seus pertences para poder não ter o perigo de dividir. Assim como as garrafinhas das crianças também, né? Cada uma beber na sua garrafinha. A própria monitora, a estagiária, passar nas salas enchendo as garrafinhas das crianças para que eles evitem ficar manipulando os ambientes mais abertos. A parte de alimentação, acho que esse momento é muito da individualização dos pertences. Né, Dani? Uhum, exatamente. Todo mundo tem que ter essa sacolinha. E seu material. Olha só, a Candil, aqui no colégio, fizemos uma pesquisa para avaliar a questão do retorno presencial, e nos surpreendeu, a maioria ainda está muito insegura e preferem continuar remotamente. Você sabe que na nossa reunião de pais, muitos pais, como eu disse, alguns sentiram uma perda pedagógica, e outros sentiram que teve uma melhora pedagógica também. Não só na questão dos conteúdos, que a criança ficou mais atenta, está prestando mais atenção, tem menos distratores, né? De fato, a gente sabe que na socialização, na sala de aula, você tem outros alunos se mexendo, é um que cutuca, é outro que levanta, é outro que espirra, outro que tosse, e aí isso tudo vai dispersando, principalmente para as crianças que... Mas as crianças estão muito conscientizadas também do problema do vírus. Exato. Então, elas também estão tomando cuidado. Tem filha pequena e ela sabe do problema, e ela não tira a máscara de jeito nenhum quando a gente sai, por algum motivo. Uhum. Eles mesmos sabem, né? Sim. E tudo é ensinar, né? Aliás, o papel da escola é esse também. Então, a gente não pode esquecer de trazer essa função social também da escola, de mostrar essa importância para eles, né? Eu acho que são exercícios aí que eles vão fazer por tanto tempo, de lavar as mãos, desse cuidado contínuo, que a gente vai ter até uma mudança de comportamento, de higiene, né? De atitudes de higiene. E eu tive, como eu disse, então tem pais que estão falando, olha, nossa, como melhorou, ele está muito mais desenvolto. Na sala de aula, ele não quer fazer apresentação, reclama, não se sente à vontade e tudo mais. E agora está gravando várias lives, porque está se achando youtuber aqui em casa, e gravando o tempo todo, de fato, mostrou que aprendeu, que está desenvolvendo outras habilidades, né? Ká, teve alguma pergunta aqui que você anotou, que a gente, de repente, não tenha passado, que você acha importante, Camila?
Exatamente, ó, a Kátia Fraga colocou aqui, né? Sem troca de objetos, usar meia antiderrapante, o propé, né? Também para entrar no berçário, em todas as salas do berçário, e o descarte adequado, né? Correto, também tem que prestar muita atenção nisso. Verdade. Não adianta ficar com o propé o dia inteiro, aí sai da sala, lembra que eu falei, olha os protocolos, e manter sempre ser muito rígido, né, no cumprimento desses protocolos todos. Cristina, Oi, eu fico encantada de ver que eu tenho duas crianças de Taiwan, e uma tem 5 anos, o outro tem 10. E essa questão nossa é que para eles já é uma coisa comum. Se eles ficavam resfriados já nos outros anos, eles já iam de máscara. Então já era comum. Você está resfriado, você vai de máscara. Você deixa o sapato fora. Então eles chegam na porta da sala e eles já tiram o sapato. Já é uma coisa que é deles, né? É uma coisa comum. Então eu acho que é uma questão de hábito mesmo, que logo a gente vai aprender também, né? E de uma certa forma eles já adquiriram esse hábito, né? Japoneses, chineses já têm esse hábito, né? Já. Exatamente. Então, são novas culturas, e é por isso que eu coloquei, né, eu acho que eu finalizei a minha apresentação nesse sentido de, olha, abra sua mente, se reinvente, não queira fazer as mesmas coisas em condições completamente diferentes, porque não vai acontecer. A gente, sabe o que vai acontecer? Frustração. Aí o gestor se frustra, porque ele não conseguiu atender, o professor se frustra, né? Ele tem medo de perder o emprego, porque ele não está conseguindo atender a expectativa do gestor. Então, é de fato, gente, ouvir a sua equipe, ouvir os pais, ouvir os alunos, pensar de uma forma mais coletiva possível, para que eles consigam, para que vocês consigam ter. A gente nunca vai ter uma unidade de pensamento, né? Mas que você consiga atender todos os pontos, que muitas vezes a gente esquece, né? Novamente, a gente olha para o todo, a gente não olha para a unidade, a gente não olha para o aluno individualmente. E o pai, ele tem essa sensibilidade, ele tem essa percepção. Às vezes o professor vai ter uma outra percepção. E é muito importante que a gente passe essa tranquilidade para os professores, para as famílias, enfim, né? Eu acho que pensar no todo. Que nem agora estão reabrindo os shoppings, né? Mas aí não tem ninguém no shopping. Por quê? Não se sabe quais são a parte sanitária que está sendo tomada. A Multiplan, depois vocês procuram no YouTube, eles fizeram um vídeo lindo, dizendo todos os cuidados que eles tomaram para a reabertura do shopping. Cada ponto que foi pensado, o que foi feito. Então, é a comunicação, né? Então, vai abrir o shopping sem vídeo, sem comunicar a ninguém quais foram as medidas tomadas. Aí, agora, deram um passo para trás, ontem eu vi na CNN esse comercial, eu procurei no YouTube, tem. Então, entrar lá no Multiplan, vocês vão ver. Então, talvez até fazer um vídeo, né, da sua escola mostrando, olha, nós tomamos tais medidas, né? Tem um vídeo de uma chinesinha também mostrando, olha, para pôr a máscara, a gente coloca assim. Olha, para lavar a mão, tem 40 segundos e mostrando como lavar a mão. Né? Exatamente. Abriram no sul, os shoppings. Os shoppings abriram no sul, mas entra no Multiplan comercial, vocês vão achar. É bem interessante, saindo um pouquinho, né? É para ver como que os outros estão fazendo. Exato, como estão nos outros segmentos, né? Ah lá, Brasília também já foi autorizado. Mas não vai ter ninguém, porque todo mundo tem medo. Sobre as avaliações, eu falei um pouco sobre a avaliação diagnóstica, a importância de fazer a avaliação diagnóstica agora, porque cada aluno teve acesso de uma forma, teve um ambiente, né, uns mais tranquilos, outros menos, alguns alunos tiveram dificuldade em acessar, enfim, então a gente vai voltar com uma discrepância maior na questão pedagógica, então é importante fazer essa avaliação diagnóstica para o professor saber de onde partir, e talvez ele tenha que partir de pontos diferentes também, né, então, novamente, a gente vai ter que pensar diferente, não vai dar para fazer as coisas como eram antes, aquela história, e vocês podem ver em várias
Hoje a mídia, ela já está falando muito do novo normal, né? Aí não vejo a hora de voltar ao normal. Esquece, aquilo que era normal, vamos tentar trazer isso para a educação, para a nossa escola. Aquele normal de antes não vai mais acontecer. Então, é realmente pensar em novas formas de avaliação. Na minha escola, por exemplo, compartilhando um pouco da minha experiência, eu fiz, a gente teve podcast de avaliação, teve apresentações, os alunos montaram um questionário, um montou o questionário, o outro respondeu e já valia ponto, né? Então, tudo aquilo que é produção do aluno, a gente foi considerando também para poder compor essa nota, né? Então, será que a gente precisa manter o mesmo modelo de avaliação sempre, da mesma forma? Né? Será que a gente também não pode se surpreender com outros resultados, com outros formatos? Então, vamos tentar desconstruir algumas ideias que ainda estão mais presas para que a gente possa atender esse momento, porque senão vai ser realmente desespero, vai ser uma frustração constante, e isso é ruim para todo mundo, né? A criança não se sente segura, a família também não, então a gente precisa repensar aí alguns conceitos. É isso, né, Dani? Bom, isso aí. Adorei participar, conversar com vocês. Estamos à disposição. Obrigada, Cris, pelo convite, viu? Imagina, obrigada a todos que participaram. Depois a gente vai disponibilizar no nosso canal todas as dicas também, vai ter um documento disponibilizando. Obrigada, Lu, obrigada a todos. E aguardem para o próximo. O nosso próximo fórum vai ser sobre educação infantil, tá bom? Então, podem aguardar que vai ter um outro com bastante ideias diferentes também. Dicas de professores, a gente fez um conteúdo bem interessante também, bem bacana. Nós vamos mandar para vocês o convite por e-mail também, e nós vamos divulgar no nosso Instagram e tudo, mas já para a próxima semana. Na próxima semana a gente já tem o próximo, tá bom? Falando de educação infantil. Tá bom, gente? Vamos disponibilizar sim. Vai estar lá no nosso canal. Demora um tempinho só para subir para o YouTube, né? A gente fecha agora a gravação e vai subir para o YouTube. Demora uns 2 dias, 3 dias no máximo. Então, hoje é terça, até sexta-feira vocês recebem o link. Viva a Metodologia, o nosso canal. É só procurar lá. De qualquer forma, a gente manda para o e-mail de vocês. Fiquem atentos lá nos e-mails. Tá bom? Ó, a Camila já colocou aí o YouTube, o nosso canal. Muito obrigada, então, a todos, e a gente vai encerrando até o próximo encontro.